Então, mais uma vez, vamos agradecer ao Mestre Jesus por tudo que ele sempre tem nos dado e alimentando através do Evangelho essa luz esclarecedora. Te agradeço, Senhor, pela paz que envolve a todos e que o teu amor possamos buscar sempre. Na noite de hoje, com o estudo do Evangelho, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, com as instruções dos Espíritos, a lei de amor. Que a tua misericórdia ampare todos os nossos irmãos necessitados do teu amor, da tua luz, da tua misericórdia, Senhor. Amparando todos aqueles que passam por dificuldades várias e assim possam, Senhor, receber esta luz benfeitora, alimentando, fortalecendo a cada um. Que a tua paz e o teu amor envolvam o nosso palestrante da noite, Jorge Brasileiro, e que assim, Senhor, possamos vivenciar esta luz maravilhosa que é o teu Evangelho. Que a paz e o amor sejam constantes na caminhada de todos nós. Por hoje, amanhã e sempre, assim seja. Boa noite, mais uma vez, meus irmãos. Que a paz e o amor do Senhor Jesus esteja com todos nós, com aqueles que mais necessitam. Que possamos juntos, encarnados e desencarnados, estudar e aprender um pouquinho mais na nossa construção evolutiva. Agradeço ao bom Deus, ao Senhor Jesus, à equipe espiritual da casa que coordena o estudo, a direção pela oportunidade da tarefa, que possamos aprender, que a noite seja-nos agradável, como sempre o é. Hoje, teremos o estudo aqui da lei de amor, onde se encontra as instruções dos Espíritos, no capítulo 11, itens de 8 a 10. Como esse tema é um pouco extenso, hoje vamos fazer um modelo parecido com o que eu fiz da outra vez, só que desta vez eu vou pedir permissão aos senhores, eu vou discorrer o assunto, falar, citar as passagens, contar algumas experiências que tive sobre essa lei de amor que eu vi assim, vamos dizer que palpável. Como eu sou magnetizador, eu senti no perispírito de uma pessoa o amor que essa pessoa emanava. E aí depois temos aquele pedaço para a participação dos nossos companheiros, que isso é muito bom. Me alegra muito, porque o Evangelho é para isso, para compartilhar. E aí as opiniões dos companheiros, as participações, nos ajudam a pensar um pouco mais. Nos favorece muito. E assim vamos seguir. Começando no item 8, Instruções dos Espíritos, a lei de amor. E aí, começamos assim. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Vejamos a importância do amor. Resume todo o ensinamento do Cristo, do Mestre Jesus. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência
E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito em sua origem. O homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais, ditosos aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Quanta coisa importante, quanta força nessas palavras. Substitui a personalidade pela fusão dos seres. Eu penso no meu irmão, no meu próximo. Penso no coletivo. E aí fica para trás o eu. E chega a vez do nós. Todos nós. Coisa maravilhosa. Ditoso, aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Fora de si mesmo. Pensando no outro. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Que coisa maravilhosa. Jesus queria alcançar o nosso íntimo, o íntimo de cada um. E aí, meus amigos, eu me recordo de uma pequena história que eu vou contar, onde eu senti com essas mãos. Eu sou magnetizador, estudo e trabalho com magnetismo no Consolador Prometido. E fui visitar uma senhora, uma freira, por incrível que pareça, uma freira. Tem uma instituição chamada Dispensário Santana. Ana Rosa é a comandante desta obra. E eu fui fazer uma visita. No meu aniversário eu vou visitar lá, vamos visitar e levar algumas coisas, cesta básica e tal. E nesse dia, por coincidência, é dia do meu aniversário. E aí eu fui, e meu primo estava lá, ele trabalha lá. Falou, hoje é aniversário dele, irmã Rosa quer falar com você. E eu fui até ela. E fiquei aproximadamente 1,20 m, 1,5 m de distância daquela senhora. Ela, o senhor veio aqui hoje nos ajudar. Boa noite. E é dia do seu aniversário. Queria lhe dar os parabéns.
pedir ao bom Deus que te abençoe. E eu já ali em pé, e começando a me emocionar, não pelas felicitações, porque eu sentia no meu tato magnético, na minha mão, o perispírito daquela senhora, a energia do bem, do amor daquela pessoa, o bem que ela vem fazendo há tanto tempo, trabalhando com várias pessoas, com idosos, com famintos, com doentes, e ajudando, e fazendo campanhas e ajudando as pessoas. Eu sentia uma força que eu tocava como se fosse assim, que eu encostasse em um mosquiteiro e sentia aquele véu. E aí, para ela não perceber, eu botava a mão para baixo assim, e tocava, e ficava maravilhado, e comigo mesmo pensando, meu Deus, o bem que esta mulher faz, o amor que ela faz, está expandido pelo espírito dela a tal ponto de ter 1,20 m que eu senti essa energia do bem. Não falei para ela. Conversei com meu amigo Luiz Carlos Eloy Ramalho, seu Luiz, e contei a ele. Ele disse, mas Jorge, foi mesmo? Ele foi. Então, essa é a transformação do amor. O que o amor faz com qualquer um de nós? Quando nós compreendemos a realidade, vamos dizer assim, o direcionamento da lei de amor. O que Jesus falou quando ele pronunciou a palavra amor. Ama o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vejamos a profundidade dessa passagem. Isso chega a emocionar. Quando eu me lembro, eu fico assim, emocionado de ver tanto amor. Como temos outros exemplos. Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Chico Amor Xavier, Divaldo Franco e outros. E assim nós vamos refrescando a nossa memória e vendo realmente as pessoas que vão se dedicando a esse amor, compreendendo a lei de amor, o quanto vai nos expandindo o perispírito, nos ajudando a ser melhor a cada dia. É isso que nos ensina essa lei, a lei de amor. E seguindo em frente, vamos seguindo no estudo, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação. Reencarnação. Aqui é amor maior. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito. E o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Na nossa formação, o homem simples e ignorante só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida. Do ponto de partida. Do que da meta. E a
purificação, a evolução e o amor, que vamos chegar, com certeza. Iremos chegar. Uns antes, outros um pouquinho depois, mas vamos todos caminhando para a meta. Aquele em quem predominam os instintos, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que venceu os instintos, em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Essa é a mensagem de Lázaro, 1862, em Paris. Quantas palavras, quantos chamamentos, orientações, quanta luz a nos clarear os pés, iluminando o nosso caminho. É muito maravilhoso. Eu já li essas passagens aqui inúmeras vezes. Já estudei o livro O Evangelho segundo o Espiritismo umas 3, 4 vezes, e cada dia me surpreendo. É interessante que a visão sempre vem renovada. Meus amigos, eu acho que com os senhores e as senhoras também. Lemos, estudamos hoje, daqui um tempo, estudamos de novo e nos surpreendemos com a visão da próxima leitura. Vamos abrindo mais a consciência, porque estamos estudando, estamos progredindo e vamos abrindo a nossa mente, tendo uma visão mais ampla dessa bendita lei do amor. E de todas as outras passagens, vários ensinamentos que temos aqui. Isso é um manual. É um manual para evoluirmos. Só entendemos assim. Pelo menos eu entendo assim, um manual. Né? É um manual. Vamos seguindo em frente aqui. O amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. A centelha desse fogo sagrado. Temos um pedacinho, eu diria, uma nanopartícula, nos tempos modernos de hoje,
uma nanopartícula, uma centelhazinha, um pedacinho de Deus dentro de nós. E que nos clama e nos chama a evoluir. E quando abrimos o nosso coração, e quando paramos para pensar e olhar para dentro de nós, não tem uma viva alma que não seja tocada por esse amor, por essa coisa maravilhosa, essa divina luz. E assim, vamos aprendendo e evoluindo, meus irmãos. A centelha desse fogo sagrado é fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, volta a um ente, a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. Sublimes proporções. E aí vem aquela parte que não é tão boa, quando falamos, meu carro, meu caminhão, minha casa, minha mulher, meu marido, meu filho, minha roça. Está tudo emprestado, né? É o empréstimo. E aí o camarada, o mais vil que seja, aí ele devolve o sentimento. Ah, meu filho, eu faço qualquer coisa lá fora para o mal, mas a meu filho, eu tenho que cuidar. Então, no fundo, ele também está sentindo um pedacinho desse amor, que ele ainda não entendeu, e se ele pensar e se trabalhar, ele vai retirar a parte ruim e deixar expandir a parte boa. É o que penso aqui. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, e sou espírito, porque há entre vós indivíduos que com o coração a transbordar de amor despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Ou seja, o meu é meu, sou eu. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações. Ao criá-los, esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade, a inteligência e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo,
torna-se a fonte das santas doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Ou seja, a qualquer tempo, a qualquer momento, sempre o amor vencerá. A luz há de se expandir. E cada um de nós continuaremos na marcha da evolução. É só dedicar amor, perseverança, compreensão, resiliência e força para pensar e ter a força de avançar. As dificuldades vêm, mas o amor de Deus é imenso. O amor do Pai sempre prevalece. E aí eu passei aqui, mas queria falar nesse instante, depois dessa passagem, a lei de reencarnação. A reencarnação. O tamanho do amor de Deus. A imensidão desse amor. O tamanho. Porque um homem de bem, um homem que passa a sua vida toda fazendo bem, tem o mesmo valor para Deus que um bandido, de um assassino, de um traficante, de um político corrupto. Deus dá a mesma chance para todos. Na lei de reencarnação, na reencarnação, está aí, meus amigos, a lei de amor também. Imenso amor. Imenso amor. E eu conversando com um amigo evangélico, e conversamos muito sobre coisas de Cristo, do amor. E aí ele começou conversando comigo e falando assim: Jorge, você já parou para pensar que Deus é estranho? Para você ele é estranho. Aí ele disse: estranhíssimo o amor de Deus. Ama eu, que sou um evangélico, ama você, que é um espírita, e que segue também a Jesus, e ama o ladrão, e ama o bandido, em igual modo, e dá a todos a mesma chance. E uma linha tênue que nos faz avançar hoje um pouco mais e atrasá-los um pouquinho ou estagnar, deixá-los parados ali. Uma linha chamada livre-arbítrio. Se eu escolho amar, fazer o bem, eu sigo. E se eu paro e vou fazer o mal, e não vou amar, e não vou perdoar, eu vou estagnar, vou ficar ali. E, vamos dizer assim,
em stand-by. Mas Deus ama. Entendeu? Quanto amor nesse momento. Uma coisa maravilhosa. Coisa linda. E aí, vamos seguindo aqui. O tema é muito extenso. E eu não sei se dá tempo para fazer tudo. Vamos dizer assim, 100%. Aqui no item 9, ainda. Pois bem, para praticardes a lei de amor tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo, a amar a todos os vossos irmãos, indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Ou seja, a locomotiva sempre irá avançar. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo. Qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. E aí disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam e o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Ou seja, nos mundos superiores, também temos aí mais um ensinamento da lei de amor, quanto os espíritos mais adiantados nos ensinam. Nós sabemos, na casa espírita, inúmeros espíritos adiantados nos ajudando nos passes, nos ajudando no tratamento com o magnetismo, nas cirurgias fluídicas, nas reuniões doutrinárias, nas reuniões mediúnicas. Estão sempre ali, por amor, trabalhando, nos ajudando os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Quantas cirurgias, quantas curas, que maravilha, quanto amor. E aí, vou contar mais uma história que aconteceu, também verídica, comigo, em um dia de segunda-feira passada. Estávamos eu e seu Luiz conversando e não fomos dar
realizar os passes, porque havíamos trabalhado no domingo em Maragogipe. Fomos realizar um curso para passistas, ensinar um pouco do magnetismo. E aí, algumas pessoas pediram para dar passes. E fomos trabalhar. Como estávamos cansados, eu e seu Luiz, terminou a palestra, nós entramos para a sala dos passos. Aí seu Luiz, Jorge, nós estamos muito cansados, não é, meu filho? Eu digo, é, meu filho. Então, não, vamos deixar os nossos irmãos aí. Seríamos 5, ele disse, vamos trabalhar com 3, vamos descansar nós 2, que nós estamos muito cansados, e terça-feira nós vamos ter que trabalhar. Na terça é o dia do tratamento com o magnetismo aqui no Consolador. E aí ficamos. Aí ele disse, para nós não perdermos o dia, trabalhadores da 1/10 hora, você magnetiza a água para os passes, que no Consolador nós ajudamos a magnetizar a água. E eu fui com ele. Ele ficou do meu lado, em pé, assim, de lado, faço o trabalho. E aí eu, uma breve oração, ofereci as mãos para o trabalho e impus as mãos para magnetizar aquela água. Meus irmãos, e aí eu comecei a ser tomado por uma atmosfera de amor, envolvido numa atmosfera de amor, e eu fui me emocionando e me arrepiando. E seu Luiz começou a olhar, olhando de um lado, olhando para a água e para as minhas mãos. Depois ele virou para o outro lado e ficou assim, olhando por baixo. E eu me arrepiando e sentindo aquele amor, uma vontade de chorar imensa. E quando terminei de magnetizar a água, eu coloquei as mãos sobrepostas assim, dei glória a Deus, agradeci pela oportunidade da tarefa. Já emocionado, quase chorando. E seu Luiz, tudo eu olho, seu Luiz quase chorando também. Eu disse, mas Jorge, meu Deus, o que foi isso? Eu digo, eu não sei. Eu só sei que eu senti um amor tão grande me invadindo por esses irmãos que aí estão precisando da água e vieram tomar passes, que eu só dedicava amor. E eu sentia amor. E eu fui me arrepiando. Ele disse, eu vi. Saindo centelhas coloridas da sua mão e penetrando na água, em direção da água. Uma coisa maravilhosa que eu poucas vezes vi. Ele, então foi tudo de amor. Foi o amor, seu Luiz. E ele emocionado. E aí eu digo, eu nesse momento, não tenho certeza, pois não tenho dupla vista, não tenho vidência, sou simples instrumento de trabalho, mas eu acho que alguém, algum irmão, trabalhador, algum espírito, veio em meu auxílio naquele instante e vendo que a minha intenção era fazer o bem, e ele colocou mais amor, mais tempero naquela hora do trabalho. E foi isso que eu senti, um amor imenso. Então vejamos o quanto o tempo todo somos ajudados, somos amados, cuidados por Deus e por nossos irmãos, espíritos mais evoluídos. Foi isso que eu senti. Coisa maravilhosa. Agora vamos seguindo aqui. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, ou seja, as palavras de João, o evangelista. Não vos canseis,
depois de escutar as palavras de João, o evangelista, como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso das suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Sempre o amor presente. Amados irmãos, segue o Espírito Fênero. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las. Porém, a alma acolhe delas imenso bem. Imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Fênelon, Bordeaux, 1861. Essa é o item 9, finalização do item 9. E vejamos que estão sempre a sabedoria desses espíritos, pois eles já passaram na Terra, e estão lá no plano espiritual e sabem que o planejamento do bom Deus, do poderoso Deus, segue sempre no caminho, onde nós sabemos que a Terra está numa transição de planeta de provas e expiações para planeta de um pulinho mais, não é? Vamos subindo mais um pulinho. Subimos mais um degrau. Um planeta de regeneração. Vamos ao 10, que o horário vai avançando. Meus caros condiscípulos, aqui diz Samson, um espírito. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito a fim de serdes amados. Amai muito a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre, havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes de caminhardes para Deus. O curso, sempre planejamento. Vamos adiantar aqui. Amai, mais à frente, ele diz. Amai no sentido profundo do termo. É o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. Para suavizá-las, é considerar como sua grande família humana. Porque essa família, todos a encontrareis dentro de certo período em um mundo mais adiantado.
o reencontro. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para seres amados, abrirá caminho revolucionária. Ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, porque já sois infinitamente melhores que éreis há 100 anos. As outras vidas, as outras encarnações que vieram. Mudaste tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Muitas coisas que ainda não aceitamos. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo que encadeia sobre a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor, apreciando o sentido, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta, uns e outros reunir-se-ão para entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, também exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o potentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Vejamos quantas palavras maravilhosas, quanto ensinamento, quanto conteúdo para nós. Não é? Para encerramento, leia o amor é o dom supremo. 1 Coríntios,
1 Coríntios. Ainda a letrinha está tão pequena que eu vou ter que acender uma luz aqui. Ela é forte, mas me ajuda a ler. Porque eu já estou com um bocado de janeiro nas costas, viu? Não leva mal, não. Mas tem uma porção de janeiro aqui nas minhas costinhas já. Já tem 60. O amor é o dom supremo. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, isso segue como minha oração do dia de hoje, viu? Permissão. Ainda que eu fale a língua dos homens, a dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensorbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Muita paz, muita luz, muito amor para todos. Que Jesus os abençoe, hoje e sempre, e assim seja.